Vamos lá, gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Ribeiro Penteado, sou palestrante, treinador, especificamente nessa parte de liderança, apesar de falar de outros temas também, mas liderança é o forte, é o ponto que a gente acaba trabalhando mais nas organizações brasileiras. Só que antes da gente conversar, provavelmente algum de vocês não me conhecem, algum de vocês talvez já me sigam aí pelo Facebook, já tenha assistido algum treinamento, visto algum trabalho meu. Mas para quem não me conhece, meu nome é Adriana Ribeiro Penteado. E antes de eu ser um treinador, um coach, um palestrante sobre liderança, eu fui um líder como você. Eu era um líder como você. Em 2007, comecei a liderar uma equipe, a fazer essa equipe dar resultado. E uma coisa que aconteceu é que nos 4 primeiros anos que eu tive essa organização, ela não dava resultado. Eu não conseguia fazer a minha equipe dar resultado. A empresa tinha muita reclamação em relação ao atendimento, ao cliente, dos nossos produtos. Muita gente não conseguia vender o que precisava vender e quando vendia não entregava direito. Aí muita reclamação de cliente. Os liderados muitas vezes pedindo para ir embora porque não estavam satisfeitos. Então, eu não sei, talvez algum de vocês se identifiquem com esses problemas que eu tinha no meu passado. E de repente você tenha isso daí na sua empresa, na sua organização. E aí, um amigo meu me veio e me viu numa situação muito chateado, não tendo resultado. Ele me presenteou com um livro. Olha, Adriana, leia esse livro, talvez esse livro possa te ajudar aí para você fazer sua equipe dar resultado. E nesse livro havia uma frase de Einstein, onde dizia algo mais ou menos assim: a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa e desejar um resultado diferente. Olha que frase, olha que aprendizado. A definição de loucura é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Essa frase, ela mudou o momento da minha vida como líder. Eu falei, tá aí a solução. Se eu continuar a fazer a mesma coisa aqui na minha empresa, na minha liderança, eu vou ter o mesmo resultado. Eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso fazer coisas diferentes. Só que, da mesma forma que me veio uma êxtase, eu saquei uma coisa, eu preciso fazer coisa diferente, me bateu a tristeza de novo. Por quê? Porque eu não sabia fazer diferente. O que eu sabia fazer em liderança era aquilo ali. O que eu tinha aprendido nos meus estudos, nos meus cursos, era aquilo ali. E, de repente, eu comecei a perceber que eu deveria conjugar o verbo aprender. Eu precisava buscar conhecimento fora da minha organização para fazer algo diferente, porque eu não sabia fazer diferente. E foi aí que começou a minha transformação. Eu comecei a estudar muito sobre liderança. Eu fiz muitos cursos, li muitos livros, pratiquei muito mentoring com alguns dos melhores líderes do mercado e eu comecei a aprender a liderar de uma forma diferente. E aí o resultado começou a aparecer. Aí, de repente, a minha equipe começou a dar resultado, a gente vendia, a gente entregava, ao invés dos clientes reclamarem, eles elogiavam o nosso trabalho. E aí a empresa que eu liderava deu uma guinada simplesmente fantástica. Simplesmente porque eu fui buscar o conhecimento para liderar de uma forma diferente. E eu pensei uma coisa. Então eu vou ensinar essas coisas que eu aprendi na minha organização anterior. Eu vou ensinar outros líderes como conquistarem resultados como eu. E aí começou a minha estratégia como líder, como treinador, como palestrante. Aí na tela vocês estão vendo alguns e-books que eu fiz. Essas coisas algumas ferramentas que a gente vai conversar hoje. Um deles é sobre resiliência. Como você liderar sobre pressões, você fazer uma recuperação muito rápida e conquistar resultados positivos cada vez mais. Então, tá aqui. O que nós vamos conversar durante esse binário são coisas que eu fazia que me trouxeram grandes resultados na liderança. É assim, liderar, existe um conceito bem básico sobre liderança.
E é isso que eu quero que você mais pegue nessa transmissão de hoje. Liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Liderar é você ter uma capacidade para você persuadir e influenciar o seu liderado para ele fazer aquilo que precisa ser feito. E existem algumas pessoas que elas não têm essa capacidade de convencimento, da persuasão, da influência. Eles não conseguem vender suas ideias para as outras pessoas. E aí eles não conseguem resultados. Grandes líderes, eles têm uma capacidade de persuasão e influência simplesmente extraordinária. Vamos fazer um parênteses aqui, porque alguns de vocês já podem estar pensando assim. Nossa, Adriana, mas persuadir, influenciar, que palavras carregadas. Tudo isso que a gente vai falar hoje são estratégias de persuasão e influência que é para um bem comum. Eu vou persuadir e influenciar o meu liderado para ele ganhar, eu como líder ganhar e a minha companhia ganhar. Se você usar tudo isso que eu estou falando para persuadir e influenciar o seu liderado para ele perder, isso não se chama liderar. Isso se chama manipulação. E não é uma característica do líder. Logo, logo ele vai perceber que você está manipulando e ele vai começar a tirar o pé. Ele vai começar a parar de fazer, de repente, o que você pediu. Então, eu preciso fechar aqui com vocês que tudo isso que a gente for falar, a gente vai usar para o bem. Porque as mesmas estratégias para o bem, a influência e a persuasão, é para o mal também. Mas eu quero fechar com vocês que a gente vai usar só para o bem. O mundo vai ganhar nesse processo. Liderado, você líder e a sua companhia. Olha o quanto é importante esse lance da persuasão e da influência. É uma lei chamada lei do limite. Se você tem habilidade de 6 de persuasão e influência, o seu resultado será 6. Se você tem habilidade, nota 10 na habilidade de influência, o seu resultado vai ser 10. Você quer ver? Vamos ilustrar isso daí. A melhor história para ilustrar esse processo é dos irmãos McDonald. Não sei se você sabe, mas se fosse depender dos irmãos McDonald, o McDonald's não era o sucesso, a potência que é hoje. Por quê? Porque eles eram muito fracos nessa habilidade de persuasão e influência. Então, eles esbarraram na lei do limite. Precisou aparecer uma outra pessoa, que era chamada Ray Kroc, para fazer o McDonald's ser o que ele é hoje. Porque a capacidade de persuasão e influência do Ray Kroc era 10. Então, o sucesso dele foi 10. A história dele é mais ou menos assim. Eles se formaram na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e aí os dois estavam conversando e pensando no negócio, em abrir um negócio. Aí eles tiveram uma sacada, eles tiveram uma iluminação, uma ideia. Um virou para o outro e falou assim, cara, você percebeu como a vida do americano está muito corrida? O americano está sem tempo mais de almoçar. Naquela época, houve um boom na economia americana e o americano não tinha mais tempo de almoçar, ele ficava trabalhando direto. E aí, onde eles tiveram uma sacada. Eles perceberam um problema e eles tiveram uma sacada para resolver esse problema. Para quem trabalha com vendas, se quer vender muito, você precisa resolver o problema do seu cliente. E os irmãos falaram, vamos resolver esse problema dos americanos. E aí, um virou para o outro e falou, vamos abrir um restaurante, fast food? Comida rápida. Para quê? Para o americano vir ali, sentar, comer rapidinho e ir embora. E aí eles fizeram. Eles montaram a primeira unidade do McDonald's, o restaurante fast food, onde o americano podia ir almoçar em 15, 20 minutos e já voltava para o trabalho. Antes do McDonald's, não era assim. Você entrava no restaurante, fazia teu pedido, demorava 1h30 no restaurante. Então, eles montaram, foi um sucesso. As pessoas gostavam da alimentação, eram atendidas no tempo que queriam ser atendidas, funcionou. Aí, os dois tiveram uma outra sacada. Eles pensaram assim, vamos pegar esse nosso conceito e vamos vender isso aí para outras pessoas? Vamos vender essa ideia para outros empresários? E eles montam outras unidades do McDonald's. E aí eles montaram um plano e começaram a vender as franquias do McDonald's, as unidades do McDonald's. Aí começou a ter problema.
Passaram-se 4 anos eles vendendo as unidades do McDonald's, a franquia. Durante 4 anos, eles venderam 15 franquias do McDonald's, sendo que apenas 10 delas entraram realmente em operação. O restante foi um fracasso. A meta, o objetivo deles, aonde eles queriam chegar, era uma coisa muito maior. E assim, foi assim, cheia de problemas, aquelas 10 unidades que abriram, os funcionários das unidades, o dono do restaurante que comprou a franquia, eles não faziam o que os irmãos McDonald mandavam fazer. Os irmãos McDonald não conseguiam convencer as pessoas a usarem a metodologia deles, o trabalho deles. Aí começou a dar um monte de problema, um monte de reclamação. Aí os irmãos começaram a ficar meio encanados. Vamos esquecer esse negócio de franquia, vamos voltar para o nosso restaurante lá, vamos vender lá, e vamos esquecer isso. Aí entra em cena o Ray Kroc. O Ray Kroc, ele vendia máquinas de milkshake para os irmãos McDonald. E aí o Ray Kroc vira para eles e diz, gente, não desista dessa ideia não, franquia é uma grande ideia, é uma grande sacada, continua. E aí o Ray Kroc viu que eles não iam continuar, ele falou assim para eles, posso entrar na sociedade? Deixa eu cuidar da expansão, deixa eu cuidar das franquias. Aí o Ray Kroc entra e de novo passam-se 4 anos. O Ray Kroc vende 500 unidades do McDonald's no mesmo tempo. E a maioria delas funcionando, dando resultados. Os funcionários faziam o que ele mandava fazer. Então, você vê, o poder de persuasão e influência do Ray Kroc era infinitamente maior do que os irmãos McDonald. Os irmãos McDonald eram fantásticos criadores de conceito, criadores de metas, de procedimentos, de ideias. Mas eles eram fracos quando a questão era influenciar e persuadir as pessoas. E sabe, é isso que eu percebo na maioria dos líderes. A maioria dos líderes tem ideias fantásticas. Eles sabem fazer as coisas acontecer. Só que na hora que eles têm que persuadir e influenciar as outras pessoas, eles não conseguem. Se você está numa posição de liderança hoje, provavelmente a sua trajetória foi o seguinte. Você era um ótimo operacional, você era um fantástico operacional na sua empresa. E aí o seu líder falou para você, cara, você é muito bom nisso que você faz. Lidera outras pessoas para elas fazerem as mesmas coisas que você faz. E aí você se tornou um líder, começou a liderar uma equipe. Só que de repente, eu não sei se é seu caso, não sei se está servindo para você ou não. De repente você não tem muito essa capacidade de influenciar e convencer eles a trabalhar no mesmo nível de performance que você trabalhava antes. Então é isso que você tem que trabalhar. É esse ponto que você tem que conjugar o verbo aprender para conseguir persuadir e influenciar. Normalmente o que acontece nas empresas é assim, ó. É igual um restaurante, né? O mestre do restaurante, ele vai embora. Ele recebe uma proposta e ele vai embora. E o maître, ele é o líder. Ele lidera os garçons e seus liderados. Aí o dono do restaurante chega pro garçom, você pega um ótimo garçom e chega assim, ô garçom, você quer ser um líder? Você quer ser... A gente tá indo no... Tô sem líder, tô sem maître. Eu pego um garçom muito bom, vem ser maître. Você vai comandar essa equipe aqui. Sabe o que acontece normalmente? A empresa, ela perde um ótimo garçom e ganha um péssimo maître. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar diferente. Ele vai ter que trabalhar essas estratégias de persuasão e influência. Então, o que eu quero fazer para você nessa uma hora é te dar alguns métodos, algumas técnicas para que, de repente, você possa persuadir e influenciar melhor seus liderados. E extrair o máximo deles para ele ganhar, você ganhar e a companhia ganhar. Então, vamos lá, ó. Para mim, o que é um líder de resultado? O que é um líder que faz as coisas acontecerem nas empresas? É uma pessoa que trabalha 3 pontos de uma forma encantada.
Um líder de resultado, um líder extraordinário, ele reserva um tempo para trabalhar a motivação da sua equipe. Olha o slide aí. Ele trabalha alguns momentos para ter uma equipe motivada. Ele é motivador, ele é inspirador. O segundo ponto de um líder, ele trabalha também a competência da sua equipe. O que eu vou fazer para deixar minha equipe competente? E olha a importância dessa dobradinha, a motivação e a competência. Se você trabalhar só a motivação da sua equipe, talvez você vai ter um monte de cara motivado, um monte de cara engajado a fazer o que tem que ser feito. Mas, de repente, as pessoas não têm competência. E aí você tem um monte de gente energizada, mas um monte de gente que não sabe fazer. Então, você tem que trabalhar tanto a motivação como a competência. E eu quero te ensinar alguns métodos para você motivar a sua equipe e eu quero ensinar alguns métodos para você elevar a competência da sua equipe. Existe uma frase, essa frase é um pouco carregada, mas você deve ter maturidade para me entender. A frase é mais ou menos assim: cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a empresa. Então, o líder ele tem que trabalhar a motivação da equipe e tem que trabalhar a competência da equipe. Você trabalhou essas duas questões, ninguém segura. Só que tem um outro ponto também. Estratégia vencedora. Além de ter uma equipe automotivada, uma equipe altamente competente, eu tenho que ter uma estratégia vencedora. O que é uma estratégia vencedora? O meu produto tem que ser extraordinário, que eu entrego para o meu cliente. O procedimento que a gente trabalha aqui na nossa área tem que ser um procedimento que não tenha retrabalho. Né? A sua estratégia, o seu processo, o seu procedimento tem que ser vencedor. O líder a todo momento tem que trabalhar essas três questões. Então vamos lá, vamos trabalhar passo a passo. Vamos falar como que você motiva a sua equipe. Como que você transforma aquelas pessoas que estão sem brilho nos olhos, estão sem energia, estão sem motivação, sem comprometimento. Como é que você motiva essas pessoas? Aí, de repente, você pode estar me perguntando assim, né? Mas, Adriana, eu sempre ouvi dizer que motivação é uma coisa individual. A motivação, cada um tem que cuidar da sua. E você está certo, viu? O mundo ideal é que cada um de nós, de uma forma independente, trabalhe a nossa motivação. É que eu não preciso de ninguém para me motivar. Eu sei os motivos que me levam a entrar em ação. O mundo ideal é que cada liderado seu fosse pessoas automotivadas. Eles sabem o porquê ele trabalha. Só que é assim, infelizmente, o mundo ideal está longe de existir. Normalmente, os liderados, eles terceirizam a motivação deles na sua mão, como líder. Eles terceirizam a motivação deles na mão da empresa. Ô empresa, me motiva aí. Ô meu líder, me motiva aí. E sabe por que eles fazem isso, gente? Porque a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, né? Depois eu vou te apresentar mais uma questão sobre o que é inteligência emocional. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela trabalha 5 aspectos da vida dela. 5 pontos. O quinto ponto, o quinto pilar da inteligência emocional é a automotivação. Eu não dependo de ninguém para ser uma pessoa motivada. Só que sabe o que acontece? Infelizmente, a maioria das pessoas, a maioria dos liderados, não tem tanta inteligência emocional assim. E aí ele não trabalha essa questão. E aí, aonde você, líder, pode pegar esse problema, pegar esse limão e transformar isso numa limonada. Transformar isso numa solução. Algo mais ou menos assim. Você não vai falar isso para o seu liderado, né? Você vai pensar. Ô, meu liderado, você não é automotivado? Você não trabalha a sua motivação? Eu vou fazer isso por você. Eu vou te ajudar a você ser uma pessoa motivada. Sabe o que vai acontecer? Esse liderado tende a te retornar. Quando você contribui com a motivação dele, transformando ele numa pessoa mais motivada,
ele tende a retornar para você, e isso é em formato de trabalho. Nossa, o meu líder, ele me coloca para cima. O meu líder faz eu chegar no domingo e ter vontade de trabalhar na segunda-feira. Você vê, isso que eu tô falando para você é um gatilho mental da persuasão e da influência, tá? É um gatilho mental chamado reciprocidade. Toda vez que você contribui com alguma pessoa, você adiciona valor na vida de uma pessoa, normalmente as pessoas tendem a retornar para você. Então, se você ajuda o seu liderado a ser uma pessoa motivada, há uma tendência de quando você precisar, ele querer te devolver isso em formato de trabalho. O meu liderado, nós vamos ter que fazer um trabalho aqui no sábado o dia inteiro. Sabe o que ele tende a fazer? Ele tende a concordar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O meu liderado, eu preciso que você... Não tá bom, eu preciso que você... melhore. Não, então eu vou fazer. Ele quer te devolver o que você contribuiu com ele. Sabe qual é o problema? A maioria dos líderes não sabe disso. E aí eles não adicionam, não contribuem com as pessoas. E aí as pessoas não devolvem isso para ele. Gente, isso aqui é bíblico. É dando que se recebe. Primeiro você contribui com o resultado para as pessoas. Aí a maioria delas tende a voltar isso para você. É a lei da reciprocidade. Ok, Adriana, eu já entendi. Se o meu liderado não tem motivação suficiente, eu vou ajudar, eu vou motivar ele para ele ficar mais energizado. E aí ele vai ficar mais feliz, ele vai me voltar isso como trabalho. É isso? É isso. Aí agora você pode estar perguntando, Adriana, mas como que eu motivo? O que eu tenho que fazer para motivar? É aí que eu quero mostrar para você 2 técnicas motivacionais. No meu treinamento completo de liderança, que daqui a pouco eu vou falar dele para você, eu explico as 7 estratégias que estão aí na tela. São 7 estratégias para você trabalhar a motivação do seu liderado. Como o nosso webinário aqui de 1 hora e pouco, eu vou falar só 2 para você. E são coisas que você pode aplicar amanhã. Amanhã de manhã você já pode aplicar isso essas 2 primeiras aí. Você já vai sentir uma energia diferente do seu pessoal. A motivação, a vontade dele vai crescer. E, de novo, ele vai querer retornar. Aí, no meu treinamento completo, você pode verificar as outras 5, né? Porque quanto mais você fizer essas 7 coisas aí, mais motivado eles vão estar. Deixa eu falar uma coisa antes. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas não tem inteligência emocional? A maioria das pessoas estão sem essa tal automotivação, elas terceirizam. Isso aqui é uma pesquisa que saiu na revista Você S.A. Uma pesquisa que saiu aqui no Brasil, que mostra que apenas 20% das pessoas estão altamente motivadas no ambiente de trabalho. Apenas 20% das pessoas estão altamente engajadas no dia a dia. 80% delas estão desmotivadas. Inclusive aqui vale um parênteses. Viu? E você como líder, como que você tá? Você tá muito motivado? Você tá muito afim de fazer o que tem que ser feito? Ou você tá desmotivado? Se você tá desmotivadão, vamos precisar tratar a inteligência emocional. Porque provavelmente você tá terceirizando, isso para outras pessoas. O meu líder, me motiva aí. Ou empresa, me motiva aí. E aí, de repente, o seu líder está errando e você está ficando desmotivado. Você erra, a sua empresa erra, você fica desmotivado. Você precisa entender que eu tenho que motivar meu pessoal. Mas meu líder não tem que me motivar? Deveria. Talvez ele deveria estar nesse webinário com a gente. Talvez ele não saiba dessas coisas que a gente está falando. Então, aí, você não pode depender de outras pessoas. E lá nesse treinamento que eu vou mostrar para você, eu falo muito sobre isso. O que você precisa fazer para você, líder, não depender de ninguém para se motivar. Agora, o seu liderado não tem inteligência emocional para trabalhar essa questão. Então, vamos lá. Dessas 7 estratégias que tem aí, todas são fantásticas. Vamos falar de 2, tá? A primeira técnica é uma técnica chamada inspirar.
Só um minutinho. É a técnica do inspirar. Isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu contar uma história pra você. Aí talvez vai ficar um pouco claro pra vocês o que é esse verbo inspirar. Eu tinha uma liderada, quando eu tinha a empresa de produção, ela se chamava Lúcia. Eu contratei a Lúcia para ser assistente de suporte técnico. Então, eu tenho uma equipe de pessoas que desenvolvia sistema, uma outra equipe que vendia os nossos sistemas, uma outra equipe que implantava, dava o treinamento. E a Lúcia fazia parte do treinamento que era suporte técnico. O cliente tinha dúvida, ligava para esse suporte para tirar dúvida. Dava um pau no sistema, ligava para essa equipe. Inclusive, essa área de suporte é uma área que o cliente não ligava para falar que estava tudo bem, ligava para falar que estava com problema. E aí a Lúcia recebeu o treinamento, como atender cliente, e começou a fazer o atendimento, começou a atender os clientes. E a Lúcia, ela dava muito resultado, ela era muito boa. Só que foram passando os meses, o resultado da Lúcia começou a cair. O rendimento dela começou a cair. E aí o líder, o que ele tem que fazer? Tem que chamar o liderado e ver o que está acontecendo. E aí eu chamo a Lúcia, coloco os números na mesa, o quanto ela produzia, o quanto caiu, evidencio isso tudo para ela. E aí eu faço uma pergunta para a Lúcia. Eu faço a seguinte pergunta para ela. Ô Lúcia, qual que é seu sonho? Qual que é seu desejo? Aonde que você quer chegar com tudo isso que você faz hoje? A Lúcia, ela tinha 24 anos na época, era uma liderada minha de 24 anos, e eu comecei a entrar no sonho dela. Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? E foi engraçado, gente, porque a Lúcia, ela começou a me enrolar. Ela não me contava o sonho dela. Mas eu insistia, porque um bom persuador, ele é um pouco insistente, obviamente, que tem um ponto aí, até para chegar, né? E aí, de repente, a Lúcia me falou, ela virou pra mim e disse assim, olha, Adriana, qual que é o meu sonho? O meu sonho, Adriana, é ser pedagoga. Gente, olha que loucura. Olha que sinuca de bico que eu, líder, estava. O sonho da Lúcia era não trabalhar comigo. Ela não queria trabalhar comigo. Ela queria ser pedagoga. E quem sou eu para falar que ela tá errada? Não, esquece, Lúcia. Negócio de pedagogia, vem trabalhar comigo, vem trabalhar com o comércio, vem trabalhar comigo. Gente, sonho é sonho, cada um tem um sonho. Então, a técnica do inspirar é isso. Passo 1 é descobrir o sonho do seu liderado. Passo 2, eu faço uma pergunta para a Lúcia, que é a pergunta fatal. Ô Lúcia, o que você está fazendo para conquistar o seu sonho? O que você está fazendo para realizar esse sonho que você tem? Pessoal, adivinha o que ela respondeu? É isso mesmo que você está pensando. Ela me falou, nada. Não estou fazendo nada para realizar o meu sonho. Você está pegando o que é motivação? A pessoa, ela tem um sonho, ela tem um desejo, ela quer chegar em algum lugar, mas de repente ela deu alguns passos, ela fez alguns movimentos para conquistar o sonho e teve problemas, teve dificuldades, teve obstáculos. E aí a pessoa trava, ela para de buscar o sonho. Gente, não tem motivação que aguente. E aí, então quer dizer que a pessoa só tem picos de motivação. Nossa, eu trabalho novo, aprendi coisas novas, Só que vai passando o tempo, né? Como o sonho dela não está conectado com o trabalho, a motivação começa a cair. E aí eu não tenho tanta energia para colocar minha competência em prática. Aí é onde entra o grande líder. O grande líder pega esse problema e ele faz uma solução. Ele pega esse limão e faz uma limonada. Aí o que eu faço? Aí é a terceira parte do verbo inspirar. Eu viro para a Lúcia e falo assim, poxa, Lúcia, você tem 24 anos. Lúcia, vamos prestar uma faculdade. Vamos prestar um vestibular, vamos entrar. Com 28 anos, 29 anos, você se torna essa pedagoga. Eu lembro que nós estávamos conversando em fevereiro. Nós estávamos conversando. Eu falei assim, Lúcia, vamos fazer assim em dezembro. Fala 2 faculdades que você acha legal de pedagogia.
E aí bota no papel 2 faculdades. Lúcia, em dezembro, vamos prestar essas faculdades? Lúcia, você já deve estar uns 5, 6 anos fora da escola. Talvez você não esteja preparada para passar nesse vestibular. Em agosto, vamos fazer um cursinho? Faz um cursinho preparatório. Gente, eu comecei a inspirar essa menina. Corre atrás do seu sonho. Resumindo, tá, que a gente tem outras coisas para falar. Chega em agosto, ela faz um vestibular, um cursinho preparatório. Chega em dezembro, ela presta e passa no vestibular. 5 anos depois, a Lúcia foi embora. Ela pediu demissão. Mas, gente, acredite, foram 5 anos que essa menina trabalhou na alta performance. Por quê? Porque a partir daquela nossa conversa, a partir daquele bate-papo, ela tinha motivos para entrar em ação. O trabalho dela, o que bancava a realização do sonho dela. De novo, gente, o mundo ideal é que cada um faça isso por si só, mas não é assim. Falta inteligência emocional. Aí o líder vai lá e contribui. Talvez você teve alguns líderes que passaram na sua vida que fizeram isso com você. E se você teve essa história, você não queria devolver isso para essa pessoa? Você queria devolver isso em formato de trabalho. É a lei da reciprocidade. Você ajuda para ser ajudado. Pessoal, esse meu bate-papo com a Lúcia, ele durou 40 minutos. Foram 40 minutos de conversa. E depois, durante os 5 anos, eu tinha minutos de qualidade com a Lúcia. Né? O que é minutos de qualidade? No final de uma reunião, Lúcia, como é que tá a faculdade? Lúcia, você falou que estava com dificuldade naquela matéria, não vai pegar, hein? Então foram 5 anos, no final de reunião, batendo um papo sobre isso. Uma reunião que tinha um cliente de carro, a gente ia conversando sobre isso. Eu ia aditivando ela. Gente, adiciona valor na vida do seu liderado a uma tendência dele querer retornar isso para você. Só que aí começa a ter alguns problemas, né? O líder extraordinário, O líder, para se tornar extraordinário, vai passar por 2 grandes obstáculos. Tem 2 grandes obstáculos que vai te impedir de fazer tudo isso que a gente vai falar aqui agora. O primeiro grande obstáculo é você não gostar de gente. Porque para conjugar o verbo ajudar, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de adicionar valor na vida das pessoas, né? Então, talvez você vai precisar algumas mudanças nos comportamentos. Só que aí começa a ter alguns problemas. Um líder extraordinário, um líder para se transformar em extraordinário, ele vai passar por 2 grandes obstáculos. Tem 2 grandes obstáculos que vai te impedir de fazer tudo isso que a gente vai falar essa noite. O primeiro grande obstáculo é você não gostar de gente. Porque para conjugar o verbo ajudar, você tem que gostar de gente. Tem que gostar de adicionar valor na vida das pessoas, né? Então, talvez você vai precisar fazer algumas mudanças comportamentais aí. Porque gostar de gente é assim. Lá na sua casa você lidera também. Lidera seus filhos, sua esposa, seu marido. Enfim, você tem que inspirar. Você tem que gostar de gente. Um outro grande obstáculo que você pode ter de te impedir a conjugar esse verbo inspirar e criar essa motivação, essa energia nas pessoas, é você não saber administrar o seu tempo. Tanto é que lá no meu treinamento de liderança, a gente dá algumas técnicas de administração do tempo. Porque eu precisei de 40 minutos para falar com a Lúcia. Eu precisei de ter minutos de qualidade para falar com ela sobre essas coisas, para sustentar essa motivação. Eu não sei se essa frase é de Aristóteles ou de Platão, não me fugiu agora. Mas ele dizia assim, motivação é que nem banho, tem que tomar todo dia. Então assim, tá com alguém desmotivado na empresa? Consulta esse verbo inspirar. Amanhã, pega uma manhã e trabalha isso daí. A princípio, se você nunca fez isso, eles ficam meio assustados, mas eles vão se abrindo, né? E, gente, tem um bônus. Acontece um bônus quando você conjuga o verbo inspirar. Hoje a Lúcia, ela é uma grande pedagoga. E as pessoas agradecem muito. As pessoas vão querer te devolver isso daí.
Você tem bônus por, de repente, ter feito a diferença na vida de alguém. Feche os olhos aí e imagine uma pessoa que adicionou valor na sua vida. O quanto você é grato a ela. Uma pessoa que te ajudou, que te inspirou. Se essa pessoa te ligar no celular agora pedindo uma ajuda, você sai no webinar e vai ajudar ela. Você quer retribuir ela. É um verbo, uma coisa onde todo mundo está ganhando. Primeiro método. Tá aí o primeiro método. O segundo método, tem 7, gente. Aí a gente vai falar só sobre 2 para você aplicar amanhã e depois no meu treinamento você pega o resto. Porque também é muito interessante. É um método que eu chamo de feedback positivo. É um método que é mais ou menos assim. Flague as pessoas fazendo coisas boas. Isso aqui é um fator motivacional fantástico. Essa expressão que eu acabei de usar, flagrar as pessoas fazendo coisas boas, não é minha, tá? Isso aqui é de Walt Disney. O Walt Disney, ele era um líder desenvolvedor. Ele mesmo desenvolvia os líderes. E o Walt Disney falava para os líderes dele: flaguem os seus liderados fazendo coisas boas. Isso aqui é o seguinte. Vamos fazer um exercício. Pensa aí, se você, líder, fez uma coisa muito legal. Você trouxe um resultado fantástico para sua empresa. E aí o seu líder te chama para uma conversa e ele começa a te reconhecer verbalmente. Ele começa a te elogiar por isso que você fez muito legal. Ele começa a te dar um feedback positivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não ficaria mais satisfeito e motivado? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Uma das coisas que o ser humano mais curte são carícias e reconhecimento. Toda vez que você flaga o seu liderado fazendo coisas boas, o termômetro da motivação dele sobe. Quando foi a última vez que você deu um feedback positivo para o seu liderado? Você fez um reconhecimento verbal, talvez, na frente de outras pessoas. Isso aqui é uma pesquisa, viu? A revista Você S.A. todo ano eles fazem essa pesquisa nas melhores empresas para se trabalhar. E a pergunta que eles fazem é: aos funcionários dessas empresas, o que te traz mais satisfação e motivação dentro da empresa? Aí sai uma lista do que satisfaz e motiva as pessoas. Todo ano, sabe qual que é a primeira coisa que sai? Para eu estar satisfeito e motivado no ambiente de trabalho, eu preciso ser aprovado por coisas boas ou direcionado se eu faço coisas ruins. É o primeiro ponto que sai, gente. As pessoas gostam de carícias, gostam de reconhecimento. Isso é um combustível energético para elas. Só que, de repente, você tem aquele obstáculo de não gostar de gente. Aí você não trabalha isso. Então, deixa eu tentar te persuadir de uma outra forma. Quando você, líder, dá feedback positivo no seu liderado, você vai ter 3 grandes benefícios. Primeiro, motivação, como eu falei. Você dá mais energia para a pessoa. Segundo grande benefício que você, líder, tem, toda vez que você dá um feedback positivo para o seu liderado, ele tende a repetir aquilo que ele fez, simplesmente para ganhar mais feedback positivo. Isso aqui é psicologia pura. Toda vez que você reforça positivamente alguém, ele tende a repetir aquilo simplesmente para ganhar reforço positivo. Isso é psicologia. Então, se você não gosta de gente, olha o benefício que você pode ter de o cara repetir o que ele fez. Terceiro grande benefício. Isso é fantástico. Se você é um líder que costuma dar feedback positivo nos seus liderados, costuma flagrar ele fazendo coisas boas, na hora que você tiver que dar um feedback de desenvolvimento, note que a gente não usa a expressão feedback negativo. A gente usa a expressão feedback de desenvolvimento. Ele errou e através da palavra você vai fazer com que ele acerte. Esse é um feedback de desenvolvimento. Feedback de desenvolvimento ele é um pouquinho mais pesado. Se você dá feedback positivo com constância, na hora que você dá o feedback de desenvolvimento, ele consegue te escutar. Ele pensa assim: não, peraí.
Na hora que eu vou bem, ele pontua, mas na hora que eu vou mal, ele pontua também. Então, existe um equilíbrio, ele aceita com mais facilidade o feedback de desenvolvimento. Agora, imagina que só dá feedback de desenvolvimento, só dá feedback negativo, né? É mais difícil você persuadir e influenciar o cara. Agora, se você trabalha o outro lado também, existe um equilíbrio. Ele aprende a aceitar, ele tende a aceitar o feedback de desenvolvimento, não é? Então, além do feedback positivo ser fator motivacional, ele faz a pessoa repetir e o cara abre o kimono dele na hora de chamar atenção, na hora que você tiver que fazer uma correção. Isso é benefício. Persuasão e influência é para o bem comum. Então, tá aí, gente. Vamos terminar, nosso tempo é curto. Eu consigo falar só 2 estratégias com você. Experimenta. Lembra o nosso amigo Einstein? A definição é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Experimenta trabalhar esses benefícios com os seus liderados. E lá no nosso treinamento, daqui a pouco eu vou falar para você, você pode aprender os outros 5 métodos. Você motivar o cara pela natureza, pelo grupo, pessoa certa. Tem bastante coisa pra gente falar com mais tempo aí. De novo, vamos lá. Equipe motivada. Então, você começa a usar essas 2 estratégias para motivar a sua equipe. Mas, como eu disse, não adianta ter uma equipe só motivada. Eu preciso ter uma equipe competente. Cuidado com os burros motivados. Quebram a empresa. Então, além de trabalhar a tal da motivação, que a gente já sabe que tem que fazer, agora vamos aprender uma técnica para elevar a competência da equipe. Vamos trabalhar esse outro fator aqui, esse outro pilar. E depois a gente fecha com a estratégia que vende. Vamos lá, estratégias que elevam a competência da equipe. Aqui, ó, é igualzinho o nosso amigo lá motivar. No meu treinamento, eu trabalho 2, 3, 4, 5, 6, também 7 estratégias de como elevar a competência da sua equipe. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu vou te falar uma. Vou te dar uma estratégia para a partir de amanhã você chegar lá na empresa e começar a fazer isso com o pessoal. E você vai perceber que a competência deles começa a se desenvolver, começa a aumentar. A primeira estratégia é uma estratégia que a gente chama de modelagem acompanhada. O que é essa modelagem acompanhada? Isso aqui é assim, ó. Talvez isso aconteça muito com você, talvez não. Os nossos liderados, por falta de inteligência emocional, muitas vezes acontece um problema, eles têm medo. Eles têm medo de resolver o problema. Ele não tem segurança para resolver o problema. E aí o que eles fazem? Eles batem lá na sua porta. Eles vão lá na sua baia. Eles te mandam um e-mail. Tem um problema lá no cliente, estourou lá no cliente, um problema com esse relatório, olha um problema com isso daqui. Eles transferem um macaquinho do problema para você. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Da próxima vez que o seu liderado trouxer um problema para você, você vai fazer o seguinte. Você vai virar para ele e vai falar assim: Ô João, legal, você identificou esse problema, ainda bem que você identificou esse problema, né? Pra gente resolver antes de estourar. Ô João, volta lá na sua sala, lá na sua mesa, e pensa em 3 possíveis soluções para resolver esse problema. Você tem que estimular o cara a buscar o aprendizado. Uma vez eu dei uma palestra numa empresa. O presidente, ele estava um pouco irritado com algumas coisas que aconteceu. Ele foi muito duro. Ele falou assim: gente, brasileiro tem preguiça de pensar. Na hora até fiquei meio irritado. Poxa, mas como assim vir aqui falar que brasileiro tem preguiça de pensar? Mas depois eu comecei a pensar. Ele tem razão. Brasileiro, muitos dos nossos liderados, eles têm preguiça de pensar. Então você tem que estimular isso no cara. Ô João, senta lá na sua sala e me traga o problema novamente, mas me traga 3 possíveis soluções. Estimula ele a pensar. O que vai acontecer? Daqui a pouco ele volta lá para sua mesa, fala, ó, o problema realmente é esse, e eu pensei a gente fazer isso 1, ou fazer isso 2, ou fazer isso 3.
E sabe o que acontece na maioria dos casos? Um dos 3 pontos é o correto. E aí você vira para ele e fala assim, João, pega o 2, ó. Pega esse número 2 que você acabou de falar, aí você, líder, dá uma aditivada, coloca uma cerejinha nisso daqui, dá uma melhorada e fala assim, João, pega essa solução que você fez 2 e toda vez que ele trouxer problema, faz isso. Sabe o que vai acontecer? Nas próximas vezes que ele vier, ele vai falar assim, eu vou lá levar o problema, ele vai pedir 3 soluções. O que ele começa a fazer? Ele começa a trazer solução para você. Ele traz o problema e traz a solução. Sabe o que vai acontecer lá no futuro, gente? Ele vai parar de trazer problema. Sabe por quê? Porque normalmente ele traz a solução e você sempre foca uma. Pega 2, pega 1, pega 3. Com o tempo, ele começa a pensar o seguinte, poxa, toda vez que eu vou levar para Adriana lá as soluções, ele sempre fala que uma é certa. E aí ele começa a ficar mais poderoso, você começa a empoderar ele. Ele começa a trazer problema porque ele já sabe resolver. Gente, faz sentido essa estratégia para você, que eu estou mostrando para vocês? Para de entregar as coisas de mão beijada para ele. Faça eles pensarem, estimula eles pensar isso daí. É uma estratégia de você trabalhar isso daqui. Existe uma série de outras, Vamos falar de mais uma, vai? Vou te dar uma. Eu ia falar só de uma, mas eu vou te falar mais uma. Mas depois você vai lá no treinamento, a gente vai trabalhar as outras com mais intensidade. Uma estratégia é o desafio controlado. É assim, ó. A próxima vez que você tiver uma tarefa, precisa ligar para alguém, você tem uma tarefa que existe um conhecimento grau 8. Evite pegar uma pessoa que tem conhecimento grau 8 para fazer essa tarefa. Pega uma pessoa que tem conhecimento grau 7. Olha que interessante. Você precisa que a pessoa faça 8, exige conhecimento grau 8, pega uma pessoa de grau 7. A diferença entre o 7 e o 8 é desenvolvimento de competência. Há uma grande tendência que ao final desse processo, a pessoa esteja no nível 8 também. Faz sentido, gente? Não pega uma tarefa de grau 8 e põe um cara de grau 4, 5. A diferença é muito grande. E isso chama estresse. Mas você pegar pequenos desafios é elevação de competência. Ao final do processo, você acabou de ter um cara grau 8, que era 7 e virou grau 8 com aquela tarefa. E vai fazendo isso devagarzinho, que você vai elevando a competência do pessoal. E é engraçado que eu estou aqui falando para você e pensando, esses desafios controlados que a gente chama, ele também é motivação. Você sabe, lembra que eu falei para você, os fatores motivacionais para você dar para os seus liderados? Você flagrar pessoas fazendo coisa boa, Você aprovar ela e... Sabe um dos pontos que as pessoas respondem também, que elas ficam extremamente motivadas? É a expectativa de crescimento. As pessoas, para estarem motivadas dentro da empresa, elas têm que perceber que elas entram na segunda-feira com um nível de conhecimento e por causa do líder, ela sai na sexta-feira com um tantinho a mais. Ela se desenvolveu durante a semana. E através desses desafios controlados, você vai aumentando a competência dele e você vai elevando também a motivação. Você é assim, para você estar motivado, você tem que estar se desenvolvendo. Então, olha, 2 dicas aí, muito simples aí para você começar a aplicar amanhã. Primeiro, começa a fazer esses caras pensar. Não entrega mais a solução de mão beijada. E segundo, desafio controlado. Sempre que possível, pega um cara com um pouquinho menos de conhecimento para aquela tarefa, ao final do processo ele vai se desenvolver. E aí no meu treinamento que eu vou falar daqui a pouco, você vai aprender os outros métodos. Gente, eu sou apaixonada por métodos. Tudo que eu tô te falando são métodos, são coisas simples que você tem que fazer. É passo 1, passo 2, passo 3. E os outros pontos aqui também são assim. Uma coisa para elevar a competência é saber dar feedback. Você sabe dar feedback de desenvolvimento para o seu liderado?
Uma pesquisa da revista Você A, ela aponta que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback de desenvolvimento. Ou eles não dão aquele feedback, um feedback negativo, né? Feedback de desenvolvimento. Ou quando eles dão o feedback de desenvolvimento, eles disparam medo e tristeza e raiva nas pessoas, nos seus liderados. E aí o liderado não tem inteligência emocional, ele não sabe lidar com medo, tristeza e raiva, ele não muda. Ele não melhora, ou ele melhora muito pouco, depois volta ao que era antes. Existe um método de dar feedback de desenvolvimento, são praticamente 5 passos que você precisa fazer, né? Só que o nosso tempo não permite aí falar sobre o treinamento, nós vamos trabalhar 1 hora intensamente como dar feedback nos seus liderados. Esse é um ponto essencial e é uma coisa que desenvolve as pessoas. O líder tem que ser bom, gente. Ele tem que ser desenvolvedor. Hoje existe no mercado uma coisa chamada apagão de talentos. Tá faltando talento no mercado. Hoje você pede para o RH para contratar alguém para sua equipe. RH, contrata um cara no nível X. O RH consegue contratar um cara no nível X menos 30, menos 20. Porque tá faltando talento no mercado. E aí o líder, ele tem que ser coach, ele tem que ser treinador, ele tem que trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas através dos desafios controlados, através do estimular a aprender, através desse processo de dar feedback, feedback de positivo e feedback de desenvolvimento. De novo, pessoal, o mundo ideal é que todo mundo viesse, todo mundo motivado, todo mundo alta performance, mas não é. Então você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar o desenvolvimento das competências do seu pessoal. Então vamos lá. Quer melhorar os seus resultados? Primeiro, equipe motivada. E eu te mostrei 2 estratégias, tem mais 5 para você aprender comigo. Segundo, você precisa elevar a competência da sua equipe. Eu te mostrei 2 estratégias e tem para você começar a praticar a partir da manhã. E tem mais 5 que a gente pode trabalhar aí. Agora, para a gente fechar o processo, não adianta nada ter uma equipe motivada, não adianta nada ter uma equipe competente, mas a minha estratégia não é vencedora. O meu produto não é vencedor, o meu procedimento não é vencedor, o meu processo não é vencedor. Então, você, líder, precisa trabalhar isso também. Você precisa desenvolver estratégias vencedoras. Você precisa revisar os seus procedimentos, você precisa revisar o seu produto, o seu serviço. E aí eu quero te mostrar algumas estratégias para você fazer isso. Nós vamos falar de uma. Lá no meu treinamento, você trabalha as outras 3, aqui a gente vai falar de uma delas. E é uma coisa muito simples. Você vai aplicar amanhã e você vai começar a rever os seus procedimentos, seus processos aí dentro da empresa. Essa estratégia nós chamamos do que bom, que mal e que tal. Olha que legal, olha que simples. Você vai marcar uma reunião com a sua equipe, você vai botar todo mundo numa sala de reunião e vai pegar um flip chart. Você vai pegar um flip chart, na primeira folha, você vai escrever que bom. Você vai escrever isso aqui, ó, que bom. E você vai falar, pessoal, que bom. Falem tudo que é bom na nossa área. Tudo que é bom no nosso departamento. Tudo que a gente repete, tudo que a gente acredita que é muito bom. E você começa a escrever essas coisas lá. A gente tem um bom atendimento, a gente tem pouco retrabalho. Vai escrevendo tudo que vem de bom. Não é possível que você não tenha nada de bom, né? Então, você escreve lá numa folha tudo de bom. Aí, mete o feedback positivo na galera, inspira e tal. Aí, você vai virar a folha do flip chart e vai pegar uma outra folha. E lá nessa folha, você vai escrever que mal. E você vai falar, gente, vamos fazer uma autocrítica aqui, vamos falar tudo que está ruim na nossa área. E você começa a escrever tudo de mal. Que mal, que mal, que mal. Não atende bem, muito retrabalho, a outra área não aceita o que a gente fala, o nosso cliente pega pesado com a gente, tudo que é ruim, tudo que é mal. Escreve, deixa o pessoal desabar. Desaba você também. Coloca tudo lá. Vocês estão construindo isso junto. E aí, a gente vai para a terceira folha. Nós vamos na terceira folha
e vai escrever que tal. Escreve que tal lá na headline e comece a estimular o seu pessoal a trazer soluções para o que mal. Temos muitos retrabalho. E aí, gente, o que vocês acham que a gente tem que fazer para diminuir o retrabalho? Quais são as ações que nós temos que fazer para diminuir o nosso retrabalho? E escreve lá. Talvez tem que fazer um duplo cheque, tem que fazer uma revisão, sei lá. Tem que fazer um curso de Excel, não sei. Próximo que mal. Nossos clientes falam que o atendimento é ruim. Que tal? O que nós podemos fazer para resolver isso? Você vai sair de lá com umas 3 folhas de flipchart com que tal? São ações efetivas que você e sua equipe têm que fazer no dia a dia para melhorar, para a estratégia ficar mais vencedora, para o serviço ficar melhor. Sabe uma coisa muito legal, gente? Quando você faz essa participação, quando você coloca eles na tomada de decisão, o que acontece? Eles tendem a ficar mais engajados, mais comprometidos na hora de executar o plano de ação. Na hora de vocês executarem o que tal. Por quê? Porque na hora da execução eles vão pensar assim, nossa, eu fiz parte disso. Eu ajudei a desenvolver essa estratégia do que tal. E aí eles tendem a ficar mais comprometidos na hora da execução. Toda vez que você mete um autoritário, você mete um modelador, você determina o que é para eles fazerem, o comprometimento deles é menor. Talvez algum deles pensam assim, eu vou fazer. Se der errado, a culpa é dele. E dependendo das palavras que você usou, alguns deles o tom de voz, alguns deles até torcem para dar errado. Quando você usa um que bom, um que mal, um que tal, todo mundo participa da solução, aumenta a possibilidade de eles começarem a executar as coisas. Por quê? Porque eles fizeram parte disso. Gente, de novo, aumenta a possibilidade, não é garantia de eficiências. Tem outras 3 coisas que tem que fazer, mas aumenta a sua possibilidade. Olha quanta coisa você tem que fazer amanhã. Você tem 5 coisas para você colocar em prática no dia de amanhã. E lá no meu treinamento, além de reforçar esse que bom, que mal, que tal, eu quero te ensinar como você ser um líder 360. O líder 360, ele revê estratégias vencedoras. Eu quero ensinar você a como você navegar no Oceano Azul, estratégias do Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? A sua área é tão fantástica, é tão poderosa, o seu produto é tão fantástico que você navega num Oceano Azul, e não num Oceano Vermelho. E através dessas coisas que eu quero te falar, como que você vai colocar a sua empresa navegando no Oceano Azul? Análise SWOT, essa é uma outra estratégia para render processo para você que vende produto. E essa reunião do que bom, que mal, que tal, é legal você fazer ela, de repente, bimestralmente. Você está sempre envolvendo as pessoas para melhorar esse processo nisso daí. Gente, olha quanta coisa a gente tem para trabalhar. 2 estratégias para motivar a sua equipe, 2 estratégias para você levar a competência da sua equipe e uma estratégia para você, de repente, desenvolver estratégias mais vencedoras aí. Pessoal, eu garanto para você, se você colocar essas coisas em prática, o nível da sua liderança vai para outro patamar. Você começa a entrar no nível dos líderes de alta performance. E olha uma coisa que está acontecendo no mercado e você precisa se beneficiar disso. Para 78% dos CEOs, dos presidentes das companhias brasileiras, está faltando líder no mercado. Está faltando líderes de alta performance. E se você é um líder que trabalha essas questões aqui que a gente está colocando, você se transforma nessa alta performance. E aí o seu passo ele se eleva. Porque assim, você se torna um líder tão extraordinário na sua empresa que o seu líder, para te reter, para te segurar, talvez ele vai ter que te pagar mais. Talvez ele vai ter que fazer você subir a patamar mais elevados.
Esse líder de alta performance que a gente está falando, a empresa pode perder esse cara. Não, não pode. Está faltando profissional extraordinário. Está faltando líder extraordinário. A sua empresa talvez vai começar a querer te reter. E para te reter, ela vai ter que te pagar mais. Vai ter que subir num outro nível no organograma da empresa. Se porventura sua empresa errar, ela não te reter, como está faltando pessoas extraordinárias, líderes extraordinários, outras empresas começam a te chamar. Porque você passa a ser valorizado. Eles começam a dizer, vem trabalhar aqui, vem trabalhar aqui. Gente, eu converso muito com líderes extraordinários. Esses caras estão atrás de profissionais extraordinários, estão atrás de líderes extraordinários. E se você começa a dar muito resultado, você começa a aparecer no mercado. O seu telefone não para de tocar. É de empresas te ligando. Esse líder extraordinário que a gente está falando, pessoal, é um Neymar da vida. O Santos bota um caminhão de dinheiro para segurar o cara, Barcelona bota outro caminhão para segurar o cara, o Real Madrid bota outro caminhão para segurar o cara. O líder extraordinário, ele escolhe onde quer trabalhar. Não são as empresas que escolhem ele que escolhe. Porque tá faltando líder no mercado. E assim, eu te dei algumas dicas, eu te passei algumas informações, mas eu quero te oferecer o meu treinamento chamado Liderança de Sucesso. Eu vou te dar mais conteúdo, tá? Eu quero te convidar para você fazer o meu treinamento via web, via online, o treinamento de liderança rumo ao sucesso. Para quem é esse treinamento? São para líderes que desejam extrair mais resultados da sua equipe. Eu quero te mostrar aquelas outras coisas que eu tenho para te mostrar. São também para pessoas que também ainda não têm um cargo de liderança, mas almejam essa posição. E quando ele pega o cargo de liderança, ele já chega num outro nível, um nível extraordinário. Então, esse treinamento que eu estou ofertando para você é tanto para você que já é um líder, que quer subir de patamar, que quer subir no outro nível, tanto para você que não tem essa posição e quer chegar chegando, assim que houver a oportunidade. O que nós vamos trabalhar nesse treinamento? Além daquelas coisas que eu não consegui falar para você, uma coisa muito legal, nós vamos trabalhar perfil comportamental que você está vendo, é assim, ó. Antes de liderar outras pessoas, você precisa liderar a si mesmo. Aqui nós vamos trabalhar o autoconhecimento. Existem 4 tipos de líderes no mercado. Existem líderes que são Ds, líderes que são Is, S e Cs. Lá no meu treinamento, na internet, online, lá no meu treinamento que você vai se cadastrar, que você vai fazer, nós vamos fazer um teste e você vai descobrir se você é um líder de dominância, se você é um líder de influência ou se você é um líder de estabilidade. Existem vários tipos de líder no mercado. E você é um desses aí. Eu sou um líder de dominância, eu sou o D. Cada um desses 4 líderes, gente, tem comportamentos positivos. Tem comportamentos que agregam muitos resultados. Sabe qual que é o problema? Cada um deles tem limitações comportamentais. Eu sou um líder de dominância, eu tenho um monte de coisa boa na minha liderança, só que eu tive muitos problemas. Eu tive muitos comportamentos limitantes. E a ideia de a gente fazer esse teste, fazer esse trabalho, é você descobrir quais comportamentos limitantes você tem. Quais comportamentos você precisa melhorar. E, de repente, você começar a ajustar isso, a ajustar esses comportamentos. Por exemplo, líderes que são Ds, eles são líderes que superam problemas com mais facilidades. Parte positiva, né? Tem outras coisas, mas a parte negativa dele, eles são arrogantes. Eles não ouvem as pessoas. Às vezes não tem acabativa para quando as coisas começam né? Então, a minha ideia lá no treinamento é fazer esse teste com você e você sair do treinamento com 2 comportamentos limitantes que você tem que está atrapalhando o seu resultado como líder. E lá no treinamento, eu vou te ensinar uma estratégia, um método para você melhorar esses comportamentos. De repente, você é uma pessoa de estabilidade, você é um cara legal, as pessoas gostam de você, mas de repente você é uma pessoa que não tem muita iniciativa. Eu falei do que bom, que bom, que tal. Você tremeu para fazer isso aí. Nós vamos ter que trabalhar esse comportamento. Porque um líder,
ele precisa trabalhar a melhoria contínua. Aí o S, às vezes, não trabalha a melhoria contínua. Então, você vai saber se você é D, I, S, C e, principalmente, dois comportamentos que você precisa melhorar. E eu vou te ensinar lá como muda esses comportamentos. Eu gosto muito de uma frase do autor do Monge Executivo. Tem uma frase mais ou menos assim: aquele líder que achar que não tem nada para melhorar no seu comportamento, coloca arrogância no primeiro ponto da lista. O primeiro comportamento a ser melhorado. Todos nós temos problemas comportamentais. E eu quero ajudar você a identificar o seu e você transformar isso daí, né? Você melhorar esse fator. Uma outra coisa que a gente vai falar é estratégias motivacionais. Lembra que eu falei de 2 estratégias? Então, lá no treinamento, eu vou trazer mais exemplos. Eu vou reforçar as 2 estratégias motivacionais que eu falei para você, mas principalmente eu vou falar das outras 5 que ficou para eu falar. Eu vou ensinar você a usar essas aí para você deixar a sua equipe com muito brilho nos olhos. Muito afim de fazer o que tem que ser feito. E uma outra coisa que a gente vai fazer lá, nós vamos trabalhar a sua motivação. Porque para você motivar alguém, você precisa estar motivado. De repente, nós vamos ter que começar por aí. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, vamos reforçar as 2 que eu já te expliquei e mais 5. Lembra Aristóteles? Motivação é que nem banho, é todo dia isso daqui. Terceiro ponto, competência. Então, eu te ensinei 2, faltam 5. E nessas 5, nós vamos falar sobre o tal do feedback. Eu vou te ensinar, eu vou trabalhar 1 hora com você como dar feedback no seu liderado. E ao invés de ele falar com medo, com tristeza e com raiva, ele vai ser feliz. Ele vai ser mais ou menos assim: errei, mas agora eu sei como fazer. O meu líder me explicou, meu líder me mostrou o caminho. Então, vamos reforçar as 2 aqui que eu te expliquei e vamos trabalhar mais 5. Vamos deixar o seu pessoal bombando de talento, bombando de competência. Estratégia vencedora. Eu te falei o que bom, o que tal e o que mal. Mas você viu que tem mais 3 lá. Nós vamos falar disso lá. Líder 360. Vamos falar de outras coisas para você estar sempre revendo os procedimentos desse tipo de coisa. O que mais que a gente vai falar? Eu vou te ensinar mais métodos de persuasão e influência. Eu vou te ensinar alguns gatilhos mentais. Algumas coisas que facilitam na hora de você persuadir e influenciar o seu liderado. Eu quero te transformar no Ray Kroc. Sabe, uma pessoa que tem ideia fantástica e consegue convencer. E aí você não só persuadir o seu liderado, mas você persuadir o seu líder. Você deve ter fantásticas ideias aí. Você consegue persuadir e influenciar o seu líder a mudar algumas coisas na empresa? Eu quero aditivar isso com você. Eu quero te ensinar várias estratégias de persuadir e influenciar. E lá a gente tem um momento só falando disso. Nós vamos falar também sobre 8 estilos de liderança. Isso aqui é muito interessante. Existem 8 formas de liderar. Existem 8 estilos de liderança. E sabe qual é o maior erro das pessoas? Normalmente os líderes aprenderam 2 formas de liderar, 2 estilos. E eles saem aplicando esses estilos para todos os liderados, para todo mundo. E alguns liderados, eles são influenciados e persuadidos por determinados estilos. Mas os outros liderados não são persuadidos e influenciados por esses estilos. Eles têm que ser persuadidos e influenciados por outros estilos, pelos outros 6 estilos. A minha ideia aqui, gente, é quando você acabar de fazer o meu treinamento, você olhar o João, nossa, o João, o nível de maturidade dele é o nível de maturidade chamado M3. A melhor forma de persuadir e influenciar é usar o estilo participativo. A Joana, que trabalha comigo, ela é um M2. A melhor forma de persuadir e influenciar é usar o modelador. O Vinícius, ele é o M4. A melhor forma de liderar ele é usar o estilo de diretivo. Eu vou mostrar para você que existem várias formas de liderar. E dependendo do nível de maturidade do seu liderado, você saca alguma.
Erros dos líderes. Eles conhecem no máximo 2. Eles aprenderam com seus antigos gestores 2. Talvez aprenderam com papai e mamãe apenas 1. E eles usam só esse estilo. Não, tem mais estilos aí pra gente trabalhar. Eu quero te aditivar nisso daí. E por fim, a gente vai trabalhar a rota da sua carreira. Nós vamos fazer uma avaliação de como que você está nas competências essenciais do líder extraordinário. E eu vou te mostrar alguns caminhos para você poder continuar o treinamento de liderança mesmo quando ele termina. Isso aqui é uma característica muito legal que a gente tem no treinamento. Esse treinamento, pessoal, ele não acaba quando ele termina. Ele tem essa característica. Se você quiser, você vai ter mais treinamentos brincando. Você com você. Eu vou desenhar o caminho para você continuar o desenvolvimento. Para você nunca mais parar de conjugar o verbo aprender. Eu conheço essas coisas, que eu estava quinta, sexta, sábado, domingo, fechado numa sala, aprendendo, conjugando o verbo aprender, atualizando. E através dessa rota de carreira que eu quero ensinar para você, quando você comprar o produto, comprar o nosso treinamento, você já recebe uma senha e eu vou estar lá com diversos vídeos, né? Te explicando cada uma dessas coisas que eu acabei de falar para você, né? Você vai montar a sua rota de carreira, algo parecido com isso. Eu vou estar lá dando a mão para você, ajudando você a levar a sua competência, cada uma dessas coisas. E aí você deve estar perguntando, qual que é o investimento disso? Quanto custa isso? Primeiro que não é um custo, é um investimento, né? Você vai estar investindo na sua carreira para você ter um ganho lá na frente, né? É um investimento que você vai acabar fazendo isso daí. Não é um custo. Por quê? Porque isso volta, gente. O investimento que você vai fazer é isso daí, o treinamento online, você pode pagar em até 12 vezes no cartão. É um investimento muito pequeno para, de repente, a potencialização que você pode ter. Observa isso, gente. Em 1 hora aqui de bate-papo com você, eu te adivinhei em 5. O que de repente a gente não pode fazer com o treinamento completo? De você entrar num outro nível. Para você comprar esse treinamento, é esse link aí, ó. Você acessa esse link aí, ó. Você entra nesse link aí, você já pode comprar aí direto pela internet. Você comprou, você já recebe a senha, você já pode começar o seu treinamento. Só que tem uma coisa, gente, eu quero te dar um bônus. Eu não quero só te dar tudo isso que eu falei. Eu quero te dar... Tem 2 bônus. O primeiro bônus que eu quero te dar, eu quero te presentear com um e-book um e-book de resiliência, como superar pressões e adversidades no trabalho. É um e-book onde eu apresento os 5 comportamentos, as 5 características de uma pessoa resiliente. Um jargão mais fundo, resiliente é assim, ó. É um cara que toma porrada, sabe, ele vê pressão, ele vê dificuldade, mas ele consegue reverter a situação muito rapidamente. Quanto mais rápido você conseguir superar uma pressão, uma dificuldade no trabalho, mais resiliente você é. E tem algumas pessoas que elas têm a pressão, vem a dificuldade, ela demora para fazer a reviravolta. Ela demora para superar o problema e a dificuldade. Ela tem resiliência baixa. Então, através dessa palestra, desse book, desse livro que você vai ganhar, eu quero te explicar de novo. 5 coisas que você pode começar a fazer intensamente no seu dia a dia para você superar o problema de adversidade no trabalho. Pessoal, eu não sei na empresa de vocês, mas o que mais a gente vê é pressão e dificuldade. Hoje as empresas é mais ou menos assim, tem que dar mais resultado com menos, mais com menos. É muita pressão, é muita dificuldade. Eu quero aditivar a sua performance aí na empresa. Tem o segundo bônus que eu quero te presentear. Só que esse segundo bônus só vai para quem comprar o nosso treinamento até a meia-noite de hoje. Não adianta pedir amanhã, porque amanhã não recebe. Esse bônus é apenas para se você comprar até a meia-noite de hoje. É uma palestra que eu vou dar para você sobre automotivação.
Lembra aquilo que eu falei lá no começo, que você tem que trabalhar a motivação do seu liderado? Mas você tem que ser um líder de alta performance. Você não pode depender do seu líder para se motivar. Você não pode depender da sua empresa para te motivar. Você tem que trabalhar esses pontos. Então, eu vou te presentear com esse e-book, aonde você vai ver sobre a tal da automotivação. São duas coisas que você tem que trabalhar intensamente na sua vida, para você ser uma pessoa motivada. Uma coisa, né, tá muito ligada a esse sonho, né? Eu vou te ajudar você a resgatar alguns sonhos. E uma outra coisa é você trabalhar os seus valores motivacionais. É você descobrir o que te dá muito prazer na sua vida. Você começar a trabalhar essas coisas, né? O meu objetivo com esse e-book, com esse livro, se você comprar até o final do dia de hoje, é para quê? É para você não depender de ninguém. Para você trabalhar a automotivação. Lembra, o quinto pilar é a automotivação, né? Você não depender de ninguém para se motivar. É a automotivação. Eu quero te elevar a sua inteligência emocional. E eu vou te falar uma coisa, olha. Eu vou te dar uma garantia. Eu confio tanto no meu trabalho, eu confio tanto nessas coisas que eu falo, que eu consigo dar essa garantia. É garantia 100% que eu vou dar para você. Essa garantia é o seguinte: você compra o produto, você paga, coloca seu cartão de crédito lá, tudo, à vista ou em quantas vezes você preferir. E se porventura, leia aí comigo, se porventura, qualquer motivo, você não achar que o treinamento superou as suas expectativas, basta você me mandar um e-mail em até 7 dias a partir da compra pedindo o cancelamento. É preto no branco, gente. Adriana, equipe da Adriana, não gostei do treinamento. Não superou as minhas expectativas. A gente não vai te perguntar nada. A gente vai simplesmente cancelar o seu pagamento e vai devolver o que você pagou e vai cancelar a cobrança futuras. Eu confio tanto nesse produto que eu consigo te dar essa garantia, tá? Então, se você quiser até dar um print nessa tela aí, você vem aqui nessa página de líder, dá um print nessa tela, né? Eu vou te dar essa garantia para você poder comprar tranquilamente o nosso treinamento. O risco é todo meu. Se eu não fizer o processo de transformação para você, te colocar no nível extraordinário, você pode cancelar o produto aí comigo. Então tá aí, gente. Tá aqui o link, você vai lá, compra o produto, você acabou de comprar, você já recebe o login e a senha para você começar a trabalhar. Então você pode fazer o treinamento tranquilo, é garantia. Não gostou? Em 7 dias você manda um e-mail pra gente e diz que quer cancelar, a gente devolve o que você pagou. E depois tem o bônus, e-book de resiliência e o e-book de automotivação. Sendo que o bônus da automotivação, o e-book, é só para quem fechar até a meia-noite de hoje. Então, gente, era para durar 1 hora, a gente ultrapassou um pouquinho, mas eu queria deixar uma última mensagem para você. Sabe, eu aprendi uma coisa, de tanto estudar sobre essas questões motivacionais, automotivação, liderança, eu aprendi uma coisa. Tudo na nossa vida depende de 1/3. Sabe, o seu sucesso como líder aí na sua empresa, 1/3 depende de você. Depende das suas atitudes, depende de você fazer essas coisas que a gente tá falando aí para você fazer, essas dicas, esses métodos. 1/3 depende de você. Existe um outro terço que depende do seu liderado. Depende dele querer também querer fazer mudanças, transformações. E tem um terceiro, 1/3, que depende da empresa. Depende do seu líder, depende das questões da empresa. O que eu quero fazer com você, o que eu quero trabalhar com você, eu quero aditivar o seu 1/3. Eu quero te ajudar a você fazer 100% do seu 1/3. E, gente, é fantástico. Quando você faz 100% do seu 1/3, você acaba influenciando o 1/3 do seu liderado. E você acaba influenciando 1/3 também da sua empresa.
né? Então, esse 1/3 acaba se disseminando. E o meu objetivo, a minha meta, né, é estar te contribuindo para você sempre fazer 100% do seu 1/3. Tanto na parte motivacional, quanto na parte de elevar a competência da sua equipe e você montar a sua estratégia vencedora. Bom, pessoal, é isso. E tô te esperando aí no treinamento para de repente a gente estar aditivando mais sobre esse processo. Espero que você tenha curtido esse webinário, espero que você tenha curtido tudo isso. Vou disponibilizar esse webinário, ele vai ficar aberto aí no YouTube, para você, se você quiser rever, se você quiser compartilhar com alguém que de repente tem interesse. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aí desenvolvido alguns pontos e espero que a gente se encontre em outros webinários, em outros treinamentos por aí. Obrigado, gente. Até a próxima.